Meu nome é Valéria Montenegro, sou professora da Escola Municipal Jorge Birremba Serra e hoje eu estou aqui para dar a 8ª aula de aerofotogrametria no eixo de geometria. Nós vamos começar nossa aula falando de alguns impactos ambientais que aconteceu algum tempinho atrás e tem alguns que estão acontecendo ainda, tá? Nós estamos falando de impacto ambiental, mas nós estamos falando de coisas que estão acontecendo hoje, né? No caso, o desmatamento da Amazônia, né? Eu não sei se vocês conhecem a palavra grileiros, tá? Vou falar um pouquinho sobre grilagem para vocês. Os grileiros são nome dado às pessoas que usam falsificações, documentos falsificados, para se apropriar de terras, principalmente terras ilegais, de terras do governo mesmo, tá? Terras que são apropriações, terras de preservação ambiental, tá? Se vocês observarem nas imagens que eu tirei para vocês, o desmatamento tá tão grande, eles estão aproveitando também a época da Covid, agora 19, para poder desmatar muito mais, tá? E não só as terras, no caso aí, as terras de preservação ambiental, mas as terras indígenas também, tá? É por causa do ouro, né? A gente sabe que a Amazônia ela é muito rica, tanto em madeira, os recursos minerais são muito grandes, o ouro, né? O ouro ele causa a gente tem o mercúrio para limpar o ouro, né? O ouro em si, ele prejudica por causa disso. Para limpar, precisa do mercúrio. E o mercúrio é extremamente tóxico, principalmente para as águas. Então, eles limpam o ouro com mercúrio, né? E eles jogam aonde? Nos rios. Então, polui os rios. Para a destruição da floresta, que é tremenda, né? E os incêndios, por causa por causa da mata, né? Eles destroem a mata para poder plantar. Eles falam que é para poder plantar, mas a gente sabe que não. É para pegar a terra para gado mesmo, né? E tem os poceiros. Os poceiros já eles desmatam para eles pegarem a terra para eles plantarem. E aí o que acontece? Vem os grileiros e matam os poceiros para pegar a terra deles. Então está uma luta muito grande na Amazônia. E isso com a Covid-19 piorou bastante, tá? E tem algumas partes da Amazônia, não sei se dá para ver nas fotos, e só dá para ver por quê? Por satélite. E quando não é por satélite, é por avião ou é por helicóptero. Tanto é que eu peguei umas fotos para vocês por avião, por helicóptero. As queimadas também que estão acontecendo na Amazônia também, muito da destruição da mata e das florestas estão acontecendo também. E dá pra gente ver, dá pra gente analisar bastante por helicóptero também e por aviões, tá? Porque às vezes o satélite ele pega bastante a região destruída, mas ele não pega com tanta precisão quanto. Ele pega com precisão, mas para nós agirmos rapidamente, os helicópteros e os aviões pegam mais. Aqui a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, nós conseguimos analisar bem a questão da destruição. Esses rejeitos, esses minérios, né? Tem pessoas ali que viviam da pesca e não vão poder viver mais da pesca. E essa tragédia aqui vai levar anos, anos, anos e anos para as vidas perdidas. Mas eu não tô aqui, eu tô aqui para falar disso, mas o que isso tudo tem a ver com matemática? É tudo matemática. Eu vou falar para vocês então sobre a aerofotogrametria, né? Que é o que? Essa área da matemática, né? Que é um conjunto de técnicas que nos permite a elaboração de mapeamentos em base de fotografias tiradas com câmeras instaladas em aviões ou satélites. Por que eu tô falando disso? Porque na realidade, quando isso acontece, os governos, eles ficam pensando em soluções. Como é que eu vou saber a extensão do meu problema para poder resolver? Então, uma das soluções, eu não estou falando que é a única solução, mas uma das soluções é o estudo da aerofotogrametria.
tá? Então eu vou trazer essa proposta para vocês, é uma das propostas, tá? Mas na área da matemática, para vocês estarem tendo esse conhecimento, que é uma dessas técnicas de elaboração de mapeamentos, tá? Com base nessas fotografias tiradas por câmeras instaladas em aviões ou satélites. Então, os fotogrametristas, que são essas pessoas, que são esses tipos de profissionais, que fazem, eles analisam essas formas e dimensões de objetos a partir dessas fotografias métricas. Mas por que, professora? Porque é o seguinte, nós sabemos fazer áreas de quadrados, de círculos, de triângulos, mas o que acontece com essas formas? Se a gente for analisar essas formas, são formas irregulares. Observem bem, ó. Elas não são formas que nós conhecemos naturalmente. Olha, observem bem. São formas que nós não conhecemos. O ser humano mesmo, nós não conhecemos esse tipo de forma. São formas diferentes. Então, essas formas são chamadas de formas irregulares. Ah, por quê? Porque eu não conheço. Porque nós não conhecemos. Então, como é que nós vamos calcular esse tipo de formas, né? E a matemática, ela faz isso, tá? Então, esses profissionais, eles fazem esse tipo de... eles fazem esse tipo de formas. Eles conseguem analisar e eles conseguem medir esse tipo de dimensão, tá? Então, eles fazem essas fotografias métricas e eles têm recursos que eles conseguem determinar esses tipos de área, tá? De cidades, de países e de parques ambientais, tá? Por quê? Porque o governo precisa disso rapidamente, até para poder tomar algum tipo de providência, tá? Isso é uma das soluções, tá? Porque a gente precisa de uma resposta rápida, precisa de uma atitude rápida para poder fazer alguma coisa, tá? Então, é uma profissão, tá? E é matemática, tá? É um dos ramos da matemática, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, para calcular esse valor aproximado... Ah, professora, é difícil. Não é difícil, calma. Não é um bicho de 7 cabeças, calma. Vamos com calma, ó. Então, para calcular o valor aproximado dessa área, dessa região irregular, primeiramente, a gente precisa desenhar ela, tá? Em que? A gente vai desenhar ela sobre uma malha quadrangular. E em cada um desses quadradinhos de uma malha, ele vai indicar uma unidade de área. Então, observa bem aqui, que eu peguei para vocês, eu desenhei aqui para vocês, ó. Eu desenhei aqui uma área irregular, né, que é uma figura irregular. E desenhei uma malha, tá, quadrangular aqui. E nessa área quadrangular aqui eu desenhei cada unidade quadrada, ó. Ok? Primeiro passo. Próximo passo, ó. Nessa área quadrangular, segundo passo. Então, o que eu vou fazer, ó? Primeira coisa, eu vou contar dentro dessa área quadrangular, nesse desenho aqui, eu vou contar no desenho realmente quem está dentro do desenho, na área quadrangular. Porque se a gente observar o desenho, vamos voltar aqui no desenho, vamos ver se eu consigo voltar. Ó, se você observar o desenho, esse desenho laranja, vai ter partes que vai estar dentro dessa malha quadrangular. Vai ter parte do desenho que vai estar todinha dentro da malha, não vai? Vai, professora. E vai ter partes do desenho que vai estar só um pedacinho, ó. Vai estar só um pedacinho. Você fala, professora, mas tem parte dela que está todinha dentro e tem parte dela que só tá uma parte, olha. Tá assim, tá um pedaço laranja e um pedaço branco. Quer dizer, ela não tá totalmente dentro. Não é verdade? Professor, é verdade, olha. Tem parte que tá dentro e tem parte que só tá uma pontinha. Você fala, mas só tem parte, professora, que só tá uma pontinha laranja assim, o resto tá tudo branquinho na malha. É verdade. Eu vou ter que contar essa parte? Vai, né? Aí você vai falar, vai ter que contar? Vai ter que contar sim, tá? Então, vamos voltar lá. Então, primeiro passo, eu vou contar primeiro tudo que tá só dentro, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu for contar aqui, né?
que vai acontecer? Ó? Só dentro, eu vou chamar ela de A1, tá? Só dentro eu vou ter 12, tá? Então, aqui, ó, contando, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, dentro eu vou ter 12, certinho, 12. Ah, professora, mas a senhora não contou aqueles pedacinhos. Ah, agora eu vou contar, ó. Ah, mas olha, se eu for contar aqueles pedacinhos também, junto com... Agora eu vou contar tudo, tá? Eu contei antes, eu contei só aqueles que estavam totalmente dentro. Agora eu vou contar, além daqueles que estavam dentro, eu vou contar aqueles pedacinhos também, tudo que estava fora também. Aí, se eu contar tudo, até aqueles que estavam fora, até aquelas pontinhas, tá? Eu vou ter quantos? 33. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas áreas. Então, eu vou somar todos que estavam dentro, na primeira que era só 12, mais a segunda, que era os que estavam fora e dentro, tudo, que são no total de 33. E aí, o que vai acontecer? A área 1 mais a área 2, que é 12, mais 33, vai dar quanto? Ah, vai dar 45, professora, muito bem. E aí, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 2, né? Ah, mas por que eu vou dividir por 2? Ah, porque eu tinha duas medidas. A primeira, eu medi só o que estava dentro. Já na segunda, eu medi tudo, o que estava dentro e o que estava fora, até as pontinhas que estavam nas barbinhas. Aquelas pontinhas que estavam aparecendo mais ou menos. Não foram duas medidas? Foram, professora. Então, eu divido por 2. E aí, me deu o resultado de 22,5, ok? Bom, continuando. Agora, o que vai acontecer? Tem um outro detalhe aqui. Se a figura tiver em escala, aí vocês vão falar, o que é escala, professor? Pois é, eu sou uma pessoa um pouco leiga, sabe? Eu sou professora de matemática. Eu não entendo muito de geografia, mas eu sei que um mapa não é aquele tamanho que tá do jeito nos livros, não. Ele é muito maior. Ele, para caber no livro de geografia, no livro de história, ele foi reduzido. Eu não sei se a gente já desenhou aqui redução e ampliação de figuras, que depois na próxima aula a gente pode até começar a fazer esse detalhamento de redução e ampliação, que é uma aula bem gostosa. Eu vou fazer com vocês. Mas então, e isso nós chamamos de escala, né? Então, por exemplo, pensa bem, o Brasil é tão grande. Imagina um mapa do Brasil grande daquele jeito, cabendo no seu caderno. Pois é. Você reduziu ele. Você, a escala, que é o tamanho dele, fez isso. Reduziu. Então, quer dizer que 1 centímetro do seu caderno equivale, você já pensou, equivale a quantos quilômetros? Pois é. Isso é uma escala. Você reduziu. Você diminuiu. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aquele quadradinho que a gente dividiu lá no começo, aquela malha quadrangular, vai ser a mesma coisa. Quando nós estamos trabalhando áreas irregulares, é a mesma coisa. A gente vai pegar, porque a foto é a mesma coisa. A foto, quando nós tiramos a foto daquela área, daquele tamanho todo, aquela foto, dependendo do avião, dependendo do satélite, da altura do satélite e dependendo da altura do helicóptero, o que vai acontecer? Não vai diminuir? Vai. Então, é a mesma coisa. Então, a gente precisa definir o tamanho desse quadradinho. E, às vezes, o quadradinho é muito grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a escala desse quadradinho, o tamanho dele, tá? Então, toda vez que nós desenharmos alguma coisa e tiver a escala, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aquela continha que nós fizemos igualzinho, não vai mudar nada.
Só que no final a gente vai ver quanto que vale esse quadradinho, tá? E fazer o que? A nossa multiplicação, que é o que nós vamos fazer agora, tá? Nós vamos então fazer o que? A gente vai calcular o valor aproximado do estado de Minas Gerais, que nós vamos destacar no mapa, ó. Vamos lá. Vamos ver se meu mouse está funcionando, né? Às vezes o mouse da professora também não funciona. Olha aqui. Olha o tamanho desse mapa do Brasil. Olha. Pois é. Agora você pergunta para mim, nossa professora, olha o tamanho do Brasil. Pois é, ele é enorme, né? Mas ele coube aqui no meu computador. Imagina quanto que eu tive que reduzir. Pois é, olha só, ele tá todo quadrangulado. Olha que bonitinho, olha, ele já tá no esquema aqui. Só que olha o tamanho do quadradinho, você tá vendo, ó? Sabe quanto que vale cada quadradinho desse? Ele vale 53 mil quilômetros quadrados. Tá vendo? E você pensava que ele era pequenininho, hein? Pois é, ele não é pequenininho. Então, agora eu quero saber o tamanho do estado de Minas. Olha só o tamanho do estado de Minas. Vamos fazer de conta que isso aqui é um tamanho do estrago da floresta amazônica. Já pensou? Você já pensou se o desmatamento chega a esse ponto? Meu Deus, eu não quero nem pensar nisso. Bom, vamos lá. Como é que eu vou fazer então? Não, vamos ampliar esse mapa, né? Que esse mapa tá pequeno. Então vamos lá. Aqui. Ó, o estado de Minas. Então, como a gente está trabalhando com o estado de Minas, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o estado de Minas. Bom, olha, se a gente for contar, nós temos que contar dentro do estado de Minas, né? Então vamos contar. Totalmente o estado de Minas, até pintei, pintar de cor diferente aqui, olha que legal, ó. No estado de Minas, dentro do estado de Minas, a primeira área tem quantas? Ó, 1, 2, 3 e 4. Primeira área é 4, tá? Então a primeira área do estado de Minas é 4. Tudo bem? Primeira área é 4. Agora a segunda área. Então vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos para a segunda área aqui. Ixi, passou. Segunda área do estado. Minas. Deixa eu tirar aqui esse... Peraí, que eu tô enxergando direito aqui. Peraí. Vou tirar aqui, ver se eu consigo tirar o negócio daqui. Ah, tirei. Muito bem. E agora a segunda área? Vamos ver. Olha, tem uma regrinha que eu tinha falado para vocês. Qual que é a regrinha? A regrinha da segunda área. Eu posso pegar todos os quadradinhos? Não, professora, eu não posso pegar todos os quadradinhos. Então, qual é o quadradinho que eu tenho que pegar mesmo? Qual é a segunda regra? Conta-se o menor número de unidades da malha que envolve totalmente a região. Então, olha, observe Minas Gerais. Tá vendo? Eu peguei todos os quadrados? Não, eu só peguei quadrados que envolvia a região de Minas, ó. Vocês prestam bem atenção no que eu tô fazendo, ó. Eu peguei o número de quadrados que envolvia a região de Minas Gerais. Eu não peguei lá para cima, Bahia, Goiás, não, ó. Os quadrados que envolviam, ó, que tinha pedacinho de Minas Gerais, eu fui pegando, tá vendo, ó? Vocês prestam atenção, porque depois vocês vão ter que fazer de Itanhaém, tá? Ó. Tudo que envolvia Minas, nem que tivesse um pedacinho de Minas assim, ó, eu fui riscando, tá vendo? Tá vendo? Muito bem. Depois que eu fiz isso, eu vou contar tudo. Então vamos contar comigo. Quantos tem aí, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, se eu for contar tudo, Minas Gerais, incluindo aqueles 4, não tem problema, tem que incluir também, tá? Aqueles 4 que eu contei antes, tem que incluir tudo, tá? Se eu incluir até aqueles pedacinhos que eu acho que não, vai tudo, tá?
Até aqueles pedacinhos que eu acho que não vai, aquele pedacinho lá perto de Goiás, aquele pedacinho que eu acho que não vai, mas é rosa. Vai também, vai também. Tudo tem 18. Aí eu vou somar 18 mais quanto? Mais 4. Vamos para o próximo slide. Então eu tenho 18, 4 do primeiro, mais 18. Que dá quanto? 22. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir 22 dividido por quanto? Lembrando, a barra horizontal, ela é traço do quê? De fração, ela é divisão, tá? Lembrando que no computador, no celular, a divisão, ela não é aquele pau dividido por 2. Ela é a barra assim, tá? Ela é essa barrinha aqui, tá? Então, 22 dividido por 2 é quanto? É 11. Oh! Então, qual que é a área de Minas Gerais? 11. A resposta está completa? Não, não está completa. Por quê? Porque a pergunta era qual era a área aproximada do estado de Minas Gerais. Vamos voltar lá. Quanto que valia meu quadradinho? Porque esse 11 aqui é 11 unidades quadradas. Não são 11 quadradinhos? São. Mas quanto que valia cada quadradinho? Cada quadradinho valia quanto? 53 mil quilômetros quadrados. Então, qual que é a resposta certa? 583 mil quilômetros quadrados. Então, a resposta certa desse exercício é a área aproximada de Minas, 583 mil quilômetros quadrados, tá? Eu não respondi aqui no meu slide, mas eu tô respondendo para vocês aí no vídeo, tá? Então, 583 mil quilômetros quadrados, que é a área aproximada de Minas, tá? Eu vou pedir para vocês buscarem na internet o valor do exercício, esse exercício aí, com o valor real, se realmente é esse valor mesmo, tá? Porque na realidade, esses valores que nós estamos calculando são valores aproximados, tá? Isso não quer dizer que é o valor real, ok? Certo? Tá. Próximo exercício, a gente vai dar mais um aqui para você. Esse vocês vão fazer sozinhos, tá? Vamos ver se vai aqui, tá? Mais um probleminha. Agora é a nossa cidade aqui, a nossa região, tá? Eu aqui peguei para vocês a nossa região. Bem legal, né? Tá? Eu quadrangulei ela todinha, tá? A nossa região aqui, né? Ela tem Peruíbe, São Vicente, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos, tá? E eu tava fazendo as continhas, tá? Eu vou querer que vocês calculem para eu. É o seguinte. Eu quero desafio. Eu quero Itanhaém, tá? Vocês vão fazer o valor aproximado da cidade de Itanhaém. Ah, professora, mas quanto que vai valer cada quadradinho? Ah, tá. Quanto que vai valer cada quadradinho? Tá bom. Cada quadradinho vai valer 43 mil quilômetros quadrados, tá? Então, cada quadradinho vai valer 43 mil quilômetros quadrados, ok? Desafio, eu quero o valor aproximado da área da cidade, do município, né? Do município todo de Itanhaém, tá? Com cada quadradinho valendo 43 mil quilômetros quadrados, tá? Depois que vocês calcularem o valor aproximado da cidade de Itanhaém, por favor, comparem na internet com o valor mesmo, o valor atual da cidade, e analisem para ver qual nesse valor aproximado, se está muito fora, se está muito dentro, se está mais para dentro, se está muito para fora, se dá para a gente poder utilizar ou não esse valor aproximado, ok?
Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado muito da aula, não esqueça. Tchau, pessoal, até a próxima aula.